Fala pessoal, tudo bem? Para você que está assistindo aqui no gravado, ou para você que está aqui no ao vivo, vou fazer um resumo da primeira aula, que a gente montou a nossa primeira automação usando o novo nó do nosso GPT, eu estou chamando de um agente de IA 2.0, tá? Então, quem assistiu às últimas aulas, na verdade, as primeiras aulas lá de IA, eu mostrei passo a passo, sem nenhum assistant, tá? Uma coisa mais básica, depois a gente foi evoluindo, a gente criou usando aquelas threads, aquele fluxo maior, mais encorpado lá da OpenAI. Inclusive, aquele fluxo lá eu uso até hoje, tá? Então, eu vou começar a migrar para essa nova versão que eu estou mostrando para vocês. E esse fluxo aqui, a gente começou na última aula, a gente conectou na API da Notifica Mais, que é uma API que custa R$ 29,90 por mês. E aí a gente está descartando o quê? Nesse momento a gente está descartando o bot conversa ou qualquer outra API. Por quê? A ideia é criar no N8N o coração da nossa automação. Para quê? Ah, Marcelo, eu uso a Evolution, eu uso o bot conversa, eu uso a ZAPI, eu uso a Notifica Mais, qualquer API de WhatsApp, vocês vão plugar nessa automação. A partir daqui, desse webhook que eu vou mostrar para vocês, vocês vão jogar a nossa automação normal, tá? Então, ela vai ser o nosso coração. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, que eu explico já, passo a passo, do que nós fizemos. Tá, vamos lá. O que nós fizemos na semana passada, tá? Eu mostrei aqui, ó. Primeiro, nós criamos um prompt, tá? Deixa eu ver se eu puxo aqui o promptzinho. Prompt aula 1, tá? Mostrei para vocês esse prompt criado aqui. A ideia é uma clínica odontológica. Mostrei para vocês já esse novo formato de prompt aqui, que ele é inspirado no modelo XML. É um modelo que a gente está utilizando aqui. Eu vi várias pessoas aí do meio digital de IA utilizando. Eu gostei, achei bonitinho, achei que ficou fácil dela entender. Por exemplo, eu quero botar o objetivo. Eu coloco aqui o objetivo e quando eu finalizo a parte do objetivo, eu coloco uma barra objetivo, ou seja, dessa maneira ela consegue fazer uma leitura muito mais fácil sobre o objetivo, está aqui dentro dessa estrutura. Instruções gerais, a mesma coisa, tá? Serviços e preços, ó, eu coloco a mesma coisa aqui e aqui eu boto uma barrinha para ela entender que aqui finaliza sobre esse assunto desse título específico que eu estou colocando no prompt, beleza? Então aqui a gente criou aqui um prompt bem básico, mas bem objetivo aqui também, tá? Tem aqui objetivo, instruções gerais, serviços e preços, horário de atendimento, forma de pagamento, sobre avaliação, restrições de atendimento e regras de resposta, como que ela deve se comportar. Uma coisa bem básica, e a gente vai elaborando mais ainda esse prompt, tá? Depois, eu falei para vocês, primeiro de tudo, cria o prompt, tá? E aí até dei a sugestão de usar aqui o assistant da OpenAI, ó, para poder testar. Cria o prompt aqui dentro e vão testando aqui, ó. Isso aqui eu já mostrei nas aulas passadas, né? Que é aqui onde a gente criava o nosso agente. Então, essas novas aulas a gente não cria o agente aqui, mas se vocês quiserem só testar, é mais rápido testar ele por aqui, beleza? Então, vamos lá. Depois eu falei, configura o nó do agente do N8N, que é esse novo nozinho aqui, ó, esse carinha aqui, ó, tá? AI Agent, que a gente vai configurar, tá? Aqui eu mostrei para vocês. Primeiro eu testei usando o gatilho, como é que é o nome? Chat Trigger, tá? Mostrei para vocês utilizando esse Chat Trigger aqui. Aqui, ó, tá até desativadinho, tá? E aí eu mostrei para vocês na primeira aula. Utilizem ele, testem, validem o agente aqui dentro. Depois vocês vão desativar ele e vão ligar direto no webhook da Notifica Mais. Já estamos chegando lá. Ó, configurou o agente, o que seria, vamos voltar aqui um pouquinho, o que seria o configurar o agente, tá? Basicamente, a gente definiu aqui da onde que a gente vai pegar a pergunta, aquele prompt que a gente criou, a gente largou aqui dentro, ó, tá? A gente criou aqui, a gente seleciona o adicionar option e coloca aqui no system message, a instrução da nossa IA, vai aqui dentro, tá? E aqui a gente tem que definir pelo menos duas coisas, que é o modelo do chat, que a gente está utilizando a OpenAI, tá? Então a gente coloca aqui a nossa credencial, escolhe qual modelo, nós estamos utilizando já a 4.1 mini. Observação importante, tá? Tinha alguns pequenos bugzinhos na 4O mini, que nessa 4.1, que eu já estou utilizando no meu cliente lá, que vende iPhones há uma semana, e, cara, os pequenos errinhos que acontecia antes já não aconteceu mais, que às vezes ela lê uma planilha de valores, as volta e meia passava um valor meio equivocado, tá? Então, já mudei para 4.1, já não teve dentro de uma semana mais nenhum caso de valor errado que ela passou. Então, vi aí uma evolução e não senti, assim, um custo muito elevado, tá? É um custo pouca coisa, acho que maior, não cheguei a fazer uma análise. Mas estamos utilizando, então, a 4.1 mini. Outra coisa que a gente tem que configurar
é a memória. Para quem usava o outro assistente lá, a gente não precisava se preocupar com a memória, porque o próprio assistente aqui da OpenAI, a gente já criava o que a gente chamava de thread. A thread era o histórico do nosso atendimento. Já aqui, a gente precisa definir onde que essas conversas ficarão salvas para que ele não perca o contexto, tá? Nós estamos utilizando esse Simple Memory aqui, ó. É uma memória simples aqui do próprio N8N, mas é para a gente começar esses testes, tá? Ela não é indicada para a gente colocar em produção, para escala e tal. Ela é indicada para esses testes mais práticos que a gente está fazendo aqui. Para a gente colocar em produção, eu vou recomendar o que eu utilizo aqui, que é o Redis, tá? Ele é um pouquinho chatinho de instalar, a gente tem que voltar lá na instalação do N8N, fazer algumas configurações lá para ele funcionar. Mas eu vou mostrar isso aqui num outro momento, tá? Por enquanto, para não preocupar vocês, vamos continuar utilizando esse Simple Memory aqui. Bom, depois que vocês configuraram o nó, chegou o momento que a gente fez o webhook do N8N. A gente conectou o nosso QR Code aqui na Notifica Mais, tá? Ou seja, tudo que acontece aqui na Notifica Mais, nós recebemos aqui, ó. Seja mensagem enviada, recebida, áudio, texto, qualquer coisa, chega aqui, ó. Por exemplo, ó, deixa eu ver o que tem aqui, ó, no webhook. Aqui mostrei para vocês, ó, tipo de mensagem, quem foi a pessoa que mandou, vem nesse formato aqui, quando é um WhatsApp, ó, o telefone @s.whatsapp, tá? Então a gente consegue identificar qual foi o WhatsApp que mandou mensagem, qual é o nome que está cadastrado lá no WhatsApp da pessoa, se foi por uma transmissão ou não, qual a mensagem aqui, ó, eu mandei um boa noite, tá? Então através daqui eu consigo pegar essa mensagem e mandar para a OpenAI. O que mais que nós temos aqui, ó? From me. Se essa mensagem foi enviada por mim, pelo WhatsApp que está conectado na Notifica Mais, ou se foi pelo usuário. Ele vem o from me, false, ou seja, quer dizer que essa mensagem foi enviada pelo lead, lá pelo nosso cliente, tá? Depois aqui embaixo, dispositivos, foi web, iOS, iPhone, enfim, né? E aqui, basicamente, não tem muitas outras informações que a gente vai precisar. Resumidamente, aqui a gente fez um filtro, ó. A gente verifica se a mensagem foi enviada por mim é falsa, quer dizer, se o from me é igual a falso, quer dizer que a mensagem foi enviada pelo cliente. Então eu sigo adiante e aí eu marquei aqui que foi uma mensagem enviada pelo cliente, tá? Aqui um detalhezinho que eu adicionei, pessoal, que eu não passei na última aula, é o seguinte, tá? Se o telefone do cliente não contém esse g.us, e eu já mostro para vocês um exemplo prático, aí eu sigo adiante, tá? Porque todo o número que contém g.us aqui no telefone, ó, ele vem de um grupo. Então aqui eu estou filtrando. Se essa mensagem foi enviada pelo cliente e não veio de um grupo, eu posso seguir adiante, quer dizer que ela foi enviada somente para a minha IA. Depois, nós criamos também um banco de dados para os nossos clientes, ou seja, todo cliente que chega na nossa IA, ele é cadastrado num banco de dados, tá? E aí eu utilizei na última aula o Supabase, tá? Aí nós criamos aqui, ó, histórico, não é fila de mensagens, histórico GPT, talvez? Fila de mensagem, aula 1, fila de mensagem, acho que foi histórico GPT. Talvez tenha sido esse que nós criamos. Aula clientes GPT. Tá, pode ter sido esse. Enfim, para que nós criamos esse banco de dados? Basicamente, para saber se eu posso, por exemplo, responder esse cliente quando ele manda uma mensagem ou não. Por quê? Porque a Notifica Mais, pessoal, lembrando, tá? A ideia aqui é só para vocês terem uma economia. Lá no bot conversa, por exemplo, ou outras APIs, vocês têm como ir lá no bate-papo, pausar a automação, e aí quando o cliente manda mensagem, ele não manda para o nosso bloco de integração. Aqui não, aqui a gente precisa fazer uma condição no banco de dados. Que aí eu criei aqui, ó, uma coluna, se ele está ativo ou não. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu só confirmar se é esse banco de dados aqui. Mas enfim, aqui eu consigo ver, ó. Aula clientes underline GPT. Aula clientes underline GPT. É esse aqui, tá? O que esse banco de dados faz? Quando o cliente manda, quando ele manda mensagem, eu vou no banco de dados e busco o telefone dele. Se eu encontro o telefone dele, eu verifico, ó, está ativo, sim ou não. Se ele está ativo, eu sigo para a nossa IA. Se o ativo é igual a não,
Ó, aqui eu verifico, ó. Se ele não está ativo no banco de dados, aí eu não faço nada. Por quê? Porque se ele não está ativo no banco de dados, quer dizer que eu não posso mandar para a IA essa mensagem dele, tá? Eu vou fazer um teste prático aqui com vocês e aí vocês já vão entender melhor. Depois, aqui na frente, tá, nós mostramos qual o tipo de mensagem recebida. Por enquanto, nós estávamos utilizando apenas o tipo texto. Então, quando a mensagem que vem do webhook, aqui da Notifica Mais, ó, cadê? Aqui, ó, quando a mensagem vem nesse campo conversation, ó, ou seja, quando esse campo não está vazio, quer dizer que a mensagem é do tipo texto, porque quando o cliente manda um áudio, um PDF, uma imagem, qualquer outra coisa que não seja texto, esse campo vem vazio, beleza? Então aqui eu estou filtrando o quê? Se é uma mensagem do tipo texto, eu sigo adiante. Aqui, ó, eu defini os dados. Então, basicamente, aqui é onde vocês farão as configurações principais sobre ID, sobre token, sobre qualquer outra configuração enfim, do agente de vocês. Eu vou jogar para esse cara aqui. Marcelo, eu quero duplicar esse fluxo e fazer para um outro cliente. É aqui que vocês vão vir e vão fazer as edições, tá bom? Então, vamos só fazer um teste prático aqui, ó. Aí aqui, basicamente, a gente criou o agente, ó. Aí ele mandou aqui, ó, boa noite, né? Ele foi lá e respondeu aqui, ó, boa noite, como posso ajudar você? Quando ele vem para cá, eu defino os dados finais, que é basicamente o nome, telefone e a mensagem que saiu do nosso bloco do GPT. E aí, o que eu faço aqui, ó? Eu verifico a mensagem. Lembra o bot conversa que nós tínhamos? Vamos lá, vamos voltar aqui, ó, só para mostrar na prática para vocês. Quem assistiu essas aulas do bot conversa vai se ligar. Vamos pegar esse aqui que eu estou rodando, que é o principal. Para quem lembra as aulas lá de bot conversa, nós filtramos quando a resposta... Tá vendo esse cara aqui, ó? Não, vamos jogar para baixo. Olha só. Lembra que nós, antes de apresentar a resposta para o nosso lead, nós verificávamos todos os campos. Se o resposta GPT contém o hashtag atendente, que foi uma regra que nós criamos lá no nosso prompt, ó. Olha só. Inclua a hashtag atendente na resposta apenas se... Ou seja, a gente criou um código que quando o cliente quiser enviar currículo, perguntar sobre procedimentos para animais, quiser falar com um humano, quiser falar com alguém específico, qualquer situação que eu quero tirar o cliente do chat GPT e jogar para um atendimento humano, pausar a IA para esse cara, eu preciso definir que a IA me responda um código. Por exemplo, a gente definiu um hashtag atendente, que quando tem um hashtag atendente, eu não apresento a resposta para o cliente, eu paro a automação e jogo para o atendimento humano. A mesma coisa nós fizemos aqui na última aula. Aqui eu estou verificando, se tem um hashtag atendente, eu sigo para cima, boto no banco de dados que ele está inativo, que ele não está mais ativo, e mando uma mensagem dizendo que eu estou transferindo ele para um atendente humano. Quando ele não tem o hashtag atendente, ele joga a mensagem lá para o cliente no WhatsApp, tá? Basicamente é isso aqui que a gente fez na última aula. Vou mostrar aqui um passo a passo rapidinho, ó. Por exemplo, ó. Olá, boa noite. Mandei para ele. Aqui nas execuções, ó, está executando. O que ele fez aqui? Ó? Recebeu no webhook, verificou que foi uma mensagem recebida, buscou no banco de dados, viu que esse cliente está ativo, aí ele está autorizado a mandar o quê? Para a IA. Aí ele foi lá, mandou para a IA, e a IA respondeu, boa noite, como posso ajudar você? Que foi exatamente isso aqui que eu recebi. Agora, se eu falo assim, ó, quero falar com o Marcelo, teoricamente é para ele me responder um hashtag atendente, então eu vou tirar ele desse looping, olha só que legal, ó. Só um pouquinho, já te respondo. O que foi isso aqui? Isso aqui foi uma instrução que nós demos aqui, ó, que quando, olha só, vou encaminhar a solicitação para o Marcelo, por favor, aguarde um momento. Tem um hashtag atendente na resposta. É o que nós fizemos aqui dentro, ó. Se tem um hashtag atendente, eu não devolvo essa resposta para o lead. Eu venho aqui, atualizo o banco de dados do ativo para não, tá vendo aqui? Depois eu mando a mensagem para o cliente, que foi uma mensagem padrão que nós criamos aqui, ó. Só um pouquinho e já te respondo. Beleza? Agora, quando eu mando qualquer mensagem, ok, aguardo. Mandei uma mensagem qualquer. Ele não vai me responder, ou não é para me responder. Por quê? Porque aqui, ó, eu defini lá no meu banco de dados, ó, que ele não está mais ativo. Então, quando ele passa por aqui, ó, se ele está ativo ou não, ele desce e diz que o cliente está inativo, ou seja,
qualquer interação que o cliente mandar daqui para frente, ele não vai mandar para o nosso chat GPT, a menos que o atendente mande uma mensagem com alguma palavra específica, que é o que nós criamos aqui embaixo, ó. Quando o atendente manda uma mensagem, deixa eu me lembrar qual é a mensagem. Como é que eu vou mandar uma mensagem? Ó, imagina que eu sou atendente, tá? Esse número aqui está conectado no robô. Então, imagina que eu vou mandar uma mensagem para o cliente me despedindo. Essa mensagem que eu vou mandar para o nosso cliente se despedindo vai ser um gatilho que vai reativar a automação para ele. E eu vou mostrar para vocês. Isso tudo, tá? A gente fez na última aula. Ó, o gatilho é o hashtag start que nós criamos, tá? Calma aí. Eu vou mandar um hashtag start. Pode ser uma frase qualquer, tá? A gente colocou um hashtag start só para a gente exemplificar o que vai acontecer, ó. Tá vendo aqui, ó? Chegou uma mensagem enviada pelo atendente do WhatsApp. Tá vendo que ele não passou mais aqui por cima, ó, porque não foi uma mensagem enviada pelo cliente, foi uma mensagem enviada pelo próprio atendente, pelo próprio número conectado aqui. Aqui o que ele verifica? Ó? Ele verifica se não é um grupo, tá? Aí passa adiante, que foi uma mensagem enviada pelo operador ou atendente. Aqui ele está verificando se é uma mensagem do tipo texto, segue adiante. E aqui ele está verificando qual é o gatilho que o atendente mandou. É um start? O que ele faz? Ele vai lá no banco de dados e reativa a automação. Ou seja, a partir desse start que ele mandou, ok, aguardo. Ele liberou a nossa automação para responder. Tá vendo aqui? Ó? Ou seja, nós criamos então um atendimento com a IA, e nós criamos também um gatilho que faz o quê? Ele reinicia a automação e ele também pausa a automação, porque aqui, ó, sem o cliente mandar mensagem, eu posso mandar na conversa um hashtag stop, que pode ser qualquer coisa, por exemplo, olá, tudo bem, que posso lhe ajudar? Tá? O que acontece aqui, ó? Ele vem aqui para baixo, que foi uma mensagem enviada pelo atendente, verifica, contém o hashtag stop, ele vai lá e desativa esse cliente aqui no banco de dados. Ó, ele bota o ativo para não. Aqui eu não sei porque que ele mostrou. Ah, tá. Eu jurava que eu tinha visto um sim aqui. Aqui ele desativa no banco de dados. Ou seja, a partir desse momento, ok, espero. A partir desse momento que ele pausou a automação, a nossa IA não vai mais me responder, beleza? Bom, esse foi o resumo geral, tá? Eu achei que ia ser mais resumido, mas eu precisava explicar o passo a passo do que foi feito aqui na primeira aula. Então, esse foi o cenário. Quem está aqui no ao vivo, vou abrir para dúvidas. Depois que eu tirar as dúvidas aqui, a gente vai continuar para a aula 2, que a gente vai dar mais alguns poderes, tá? Já vou adiantar para vocês, e aí eu vou pegar uma votação com o pessoal aqui, ó. Eu tenho algumas opções aqui, ó. Já filtrei quem responde hashtag atendente, já botei um gatilho quando é enviado pelo próprio robô. Temos algumas opções aqui, ó. Temos transcrição de áudio, que eu acho que é interessante a gente já mostrar na próxima aula. Transcrever imagem, pode ser na próxima, podemos deixar para depois, que eu acho que eu tenho que arrumar esse gatilhozinho aqui. Quebra de linha nas respostas, tá? Então, quando ele manda um texto muito grande, para ele não mandar tudo de uma vez só, para ele ter uma quebra de linha, a gente mostra aqui também como que eu faço nesse novo formato. Temos aqui fila de mensagens, já tem uma aula só de fila de mensagem, a gente pode incluir nele, ou pode deixar para depois. Temos as functions, tá? A gente pode ir no banco de dados e buscar alguns valores, isso aqui é bem interessante também para a gente mostrar. E essa memória do Redis aqui eu vou deixar um pouquinho mais para frente, beleza? Então, são essas as próximas ideias, e aí eu vou voltar aqui para o ao vivo, quem tiver novas ideias, eu vou anotando aqui para a gente deixar cada vez mais poderoso esse nosso robô. Show? Vou pausar aqui e já vou liberar para vocês aqui falar.